Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a Receitas e Dicas da Rose. Hoje trago uma receita de como fazer pãezinhos de hambúrguer. Para a nossa receita, iremos precisar da farinha de trigo, uma pitada de sal, água morna, a quantidade que baste e o nosso fermento. Vamos iniciar colocando aqui a nossa farinha de trigo na bacinha, um bocadinho de sal e a nossa água morna. A água vamos colocando aos poucos, né? Para não talhar a nossa massa. Aqui vamos adicionar o nosso fermento, vamos adicionar água morna e vamos misturar muito bem. Aqui vou acrescentando mais um pouco de água. Mexemos com a ajuda de uma colher, pode ser uma colher de pau ou pode ser uma espátula. E vamos adicionando a farinha aos poucos, até chegamos ao ponto da nossa massa. O total de água que usei foi 1,5 xícaras, né? Foi 250, mais metade da 250, 125. Então aqui vou sovando a nossa massa. E a farinha de trigo também usei por aí média de 2 chávenas e meia, né? Agora vou colocar aqui na nossa bancada, vamos sovar até a nossa massa de pão atingir o ponto. Vamos amassar muito bem, conforme vocês veem que ainda gruda na bancada. Então vou adicionando a farinha aos poucos até ela não grudar na bancada e não grudar na nossa mão. Vamos sovar a nossa massa, mas sova bem mesmo, porque o pão precisa ser sovado. Então agora vou colocar numa bacinha, vou levar para descansar por 1 hora a 45 minutos. É só tapar com alguns panos e deixar num sítio bem quentinho. Pronto, passado esse tempo, vamos polvilhar a bancada com a farinha de trigo e vamos despejar a nossa massa. Olha que ela dobrou de volume. Eu havia colocado papel aderente, depois cobri com um pano. Olha como a massa levantou, família. Então vamos despejar na bancada para fazer os nossos pãezinhos. Então aqui vou fazer meu rolo. Não precisa sovar, uma vez que já sovamos. Vou cortar aqui uns pequenos moldes. Vou fazer um movimento de fora para dentro, fora para dentro. E com a ajuda da faca vou diminuir o excesso. Olha aqui, essa massa tens que ajeitar um pouco o teu pãozinho para ficar bem bonitinho, né? Olha esta massa aqui, vou fazer esse movimento novamente. Então o excesso que for a ficar, vamos vamos tirar com a faca, né? Olha que eu estou pegando um bocadinho da farinha de trigo porque a massa está pegando um pouco na minha mão, mas nem tanto. Então tirei o excesso com a farinha com a faca e vou ajeitando aqui o meu pãozinho. Depois de ajeitar, faça umas boas batidas no seu pão para ele poder ficar mais soltinho, né? Então, vou fazer esse processo até terminar a nossa massa. Olha aqui, ainda restou um bocadinho da massa, né? Sempre tirando o excesso da farinha de trigo e dando umas boas batidinhas no seu pão. Então, aqui sobrou esta massa de fazer um outro pão, não pão de hambúrguer. Vou fazer aquele pão enroladinho, né? Com a ajuda do nosso rolo, vamos enrolar um pouco e vamos fazer espécie uma salsicha. Então, também dá umas batidinhas. Prontos, família. Rendeu-me 7 pãezinhos de hambúrguer e um normal, né? Levei para o forno pré-aquecido por mais ou menos 20 minutos, depende do forno. Prontos. Olhem como é que ficou o nosso pãozinho, família. E olhem que ele ainda está bem quentinho. Essa é uma receita muito top mesmo. Agora irei cortar para ver como é que está o dentro do nosso pão. Irei colocar um bocadinho de manteiga. Não tem diferença qualquer pão que vende na padaria, nas pastelarias, é a mesma coisa. Olha, aqui dentro está muito bonitinho, bem branquinho. Agora é de colocar um bocadinho da manteiga para ver. Olha só, a manteiga está derretida de tão quente que esse pão está. Essa é uma ótima opção, é econômico. Rendeu 7 pãezinhos de hambúrguer. Vale a pena fazer, né?
Ok, então veja aqui como está esse pãozinho, meu Deus. Esse pão é bem fofo, família, muito fofo mesmo. Olha como é que está a parte de baixo. E olhem que ainda está bem quentinho, porque acabei de tirar do forno. Então aqui vou organizar para fazer aquela foto bem bonitinha. Hum. Atenção, família, esse não é um pão pequeno, é um pão de hambúrguer mesmo. Não vão pensar que são pãezinhos muito pequenos, não. Olha aqui, organizando os meus pães para tirar aquela foto. É isso, meus amores. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like e compartilhe o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijo!